Ficar de pé para a gente orar. Tudo jóia? Vamos orar por ela, né? Qual o nome dela? Vou orar por ela, tá? Tudo bem, gente? Correria aí no fundo. Olívia, vem aqui, filha. Vem aqui, papai aqui, ó. Vamos orar? Você vai orar com a gente hoje? Então você faz a primeira oração, eu faço a segunda, pode ser? Não tem vergonha não, pode ir. Igual lá em casa. Ora pela Gislaine, tá bom? Eu primeiro então? Tá, então vou lá. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela alegria, a bênção que o Senhor nos dá de poder estar aqui com o teu povo, com a igreja reunida, para nós orarmos juntos, para nós estudarmos a palavra juntos, para entendermos sobre a nossa herança de fé juntos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe esse tempo nosso aqui, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar com a gente. Pai, abençoe a Gislaine também, a filhinha dela veio pedir oração, ela está com dengue, então eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, cuide dela. E no nome dela, Deus, através dela, eu quero também lembrar, Senhor, de irmãos e irmãs nossos, que estão também enfrentando a dengue, Covid e outras mais situações. Visita esses irmãos no nome santo de Jesus e restabelece, cura eles. Que em breve, ó Pai querido, a gente tenha esses irmãos queridos aqui conosco. No nome de Jesus. Amém. Pode orar. Você, pode orar. Vamos? Não? Ora. Ficou com vergonha, gente? Pode sentar. As crianças podem ir para a salinha, tá? Oi? Vai lá na salinha, tá? Pessoal, nós estamos, com a graça de Deus, estudando aí essa nossa série sobre teologia reformada, né?
trabalhar é só quando a gente está suando, né? Tem outro tipo de suor também, viu, gente? Vocês lembram daquela piadinha lá do pastor no dia de folga e o pastor no dia que está trabalhando, né? Vocês conhecem essa piadinha? Não? Eu vou ter que contar, né, Jussara? Você lembra dela, né, Jussara? Jussara já me ouviu contar umas 10 vezes essa piada, né? Diz que certa vez estava passando um rapaz lá, chegou um pastor novo lá na cidade, e aí passou em frente à casa pastoral, o pastor está lá capinando, o pastor está lá arrumando as flores ali, cuidando, aí passou, ei pastor, trabalhando, hein? Aí depois esse irmão passa no outro dia, o pastor lá sentado, e dava para ver o pastor sentado na mesa dele lá. Aí passou, ei pastor, descansando aí, né? Depois passa no outro dia, o pastor está assim, né? Tal, posição de oração. Ô pastor, descansando aí. Aí falou, não, vem cá irmão, vem cá. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu estou capinando aqui, eu estou descansando. Quando você me vê ali, ó, de trás daquela mesa, eu estou trabalhando. Então, João Calvino foi um homem que trabalhou até o fim da sua vida escrevendo, refletindo teologia, que hoje abençoa as nossas vidas. Não é? E também a teologia satisfaz a exigência natural de unidade do corpo, que é o exemplo que eu dei agora aqui também. É complicado, você vai falar uma coisa, o outro vai falar outra. Não. Nós somos reformados e presbiterianos, isso tem um significado. Nós temos uma confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster. Nós não inventamos a roda aqui não. Eu estou aqui pregando para vocês, não é aquilo que eu gosto ou que eu acho. Eu faço parte de uma igreja confessional, eu faço parte de uma igreja conciliar, eu fui para um seminário confessional, conciliar, e nós temos uma unidade doutrinária. É claro que há pontos que um e outro divergem. Sim, no corpo de Cristo sempre há espaço para aquilo que é diverso. Porém, nas coisas basilares, nas coisas fundamentais, não tem espaço para a gente seguir caminhos diferentes. Até aqui, tranquilo? Amém, gente? Muito bom. Isso aqui é uma forma educada de dizer o seguinte: se você quer crer em outra coisa e mudar a igreja presbiteriana, vá procurar outra igreja. Mais ou menos isso, sabe? É uma maneira de... Mas você já viram aqueles memes lá? Não, Nietzsche, mas não pode falar assim. Aí ele cria uma forma mais macia de falar, né? Vamos lá. Primeiro ponto para a gente falar sobre a teologia reformada. Nós vamos começar na mesma ordem que Louis Berkhoff usa na sua teologia sistemática. Nós vamos falar sobre religião, revelação e escritura hoje. Porque tudo está ligado, uma coisa está ligada na outra e a gente vai avançar juntos, tá bom? Primeira coisa importante, religião. O que é religião? A palavra religião vem dessa palavra no latim, que significa reler, repetir ou observar cuidadosamente. Que é a ideia de se temer alguma divindade ou de crer em algum Deus e prestar-lhe culto. Ou seja, observar cuidadosamente a expressão de adoração e de obediência a alguma doutrina ou alguma fé. Tá? Então, me parece, né, que a gente relaciona religião a religar, né? Mas não é isso necessariamente que a palavra em latim diz. Ela diz que é reler, repetir, ou seja, buscar de novo, observar, prestar culto, servir, estar sempre naquele movimento de observância, né? Observância a uma doutrina, observância a uma divindade e assim por diante. A teologia reformada, ela vai trabalhar a seguinte perspectiva, que a religião é um fenômeno, primeiro, universal. A religião é um fenômeno universal. É claro que alguns estudiosos aí da mente humana e da cultura vai dizer que as religiões não passam de construções, de invenções humanas para para imposição ou para facilitação de sistemas. Por exemplo, no passado você tinha ali um monarca ou déspota, né, o ditador, e ao lado dele tinha um sacerdote que seria como que um legitimador que se valia da fé das pessoas para que todas as vontades daquele monarca fossem cumpridas.
Então, seria um sistema perverso. Então, alguns creem que a ideia de a criação de sacerdotes, líderes religiosos ou mesmo a religião, sempre foi um instrumento de dominação das pessoas e coisas assim. Isso floresceu muito do século XIX para cá, especialmente movimentos marxistas, ateístas. Né? Então, que a religião nada mais é que uma forma de opressão. Mas, meus irmãos, é claro que quando a gente olha para o ser humano e quando a gente olha para a criação de Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, nós encontramos um negócio que se manifesta em todas as culturas. Pode ser numa tribo indígena, isolada na floresta equatorial, ou você pode ir lá para a Ásia, ou ir ali na minha e na sua casa, e nós vamos encontrar um ser humano que lá no fundo, ele tem uma essência, ele é essencialmente religioso. Religioso. Ele está buscando Deus. Ele está querendo entender Deus. E aí ele procura na natureza. Ele procura em ervas, em rituais que ingerem alguma coisa e muda a percepção, né? Neurológica. Ele procura, não sei, o que mais? Formato de nuvem, borra de café. E você tem as mais diferentes formas e expressões. Uns que olham para os animais como deuses, os que creem em deuses, outros que creem num Deus só. E você tem as mais diferentes. Aqueles que creem nos espíritos dos antepassados, que creem nos guias, nos orixás. E você vai ter várias expressões, que nada mais é que a expressão clara do que diz Eclesiastes no capítulo 3, versículo 11. Olha só o que diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aí ele está falando tudo. A criação, natureza, você e eu, não é? Também pôs a eternidade no coração do homem. Pôs a eternidade no coração do homem. O que significa isso? Eu brinco com as pessoas. Você acha que seu cachorro, que está lá na sua casa, está preocupado com o dia que ele vai morrer? Está preocupado? Será que ele se pergunta e entra em crise existencial perguntando: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Qual que é o propósito da minha vida? Será latir e me coçar? Não é? O cachorro do Henrique é roncar também, né? É aquele pug, dá até gastura. Morreu, né? Tem que comprar aquele negócio lá para que o pessoal usa para dormir, né? Não, ele não está preocupado. Você acha que ele se preocupa? E depois desta vida, para onde eu irei? Será que tem um céu dos animais? Com osso e ração sem fim? Gente, não. Nenhum outro ser na criação, nenhuma outra espécie recebeu a imagem de Deus, que dá a esse ser humano consciência de coisas que estão muito além da percepção dos demais. Isso significa colocar a eternidade no coração do homem. Quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós uma noção de coisas que aconteceram antes de nós, que estão acontecendo, que são maiores que nós e que dão propósito à nossa história e que nos remetem a algo por vir. Isso é tão expresso em nós que a gente está sempre naquela perspectiva. Não, mas vai um filme que vai melhorar. A gente está sempre lançando, né, aquela ideia, porque vai melhorar mesmo. Porque um dia Jesus volta e fica bom, mas bom de vez mesmo. Agora o problema é que o ser humano tem essa perspectiva, porém, ele não sabe discernir. Olha o que diz: ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus coloca essa noção enorme, de grande magnitude no ser humano, mas não dá mais informações. O ser humano tem uma visão limitada.
E por isso é um dos motivos, mas não somente esse motivo, mas é um dos motivos das muitas expressões religiosas. O ser humano está como um cego, tateando, procurando ver se enxerga alguma coisa, se chega a algum lugar e se encontra Deus, nas mais diferentes expressões de fé. Agora, é até interessante que algumas coisas são incomum, sabe? A ideia, por exemplo, do livro sagrado, a ideia de um Deus que criou, e aí, se você estudar as várias religiões, você vai ver que tem muitas coisas em comum acerca da origem da vida, de um Deus que antecede tudo, e que pelo seu sopro, ou pelas suas mãos, as coisas começam a existir. E quem que contou por primeiro? E como que eles chegaram a essa ideia? Então, as religiões estão tentando chegar. O problema é que tudo isso é incompleto. O ser humano, a religião é um fenômeno universal, porém incompleto. O ser humano está sempre procurando um Deus, ele precisa de um Deus. Eu digo que até aqueles que, influenciados pelo século XIX para cá, que são ateus, que não acreditam em Deus e acham até que a religião é um problema, e o que a gente realmente precisa é avançar em políticas públicas, que o Estado realmente cuide das pessoas como deve cuidar. Se você analisar a fundo, ele tem uma profissão de fé, e a profissão de fé dele é uma fé no Estado. Entenderam? O ateu que milita muito e forte para combater as pessoas que creem, achando assim que a fé é o ópio do povo, achando que a fé é uma muleta que impede que o ser humano avance e evolua, e faz disso uma causa, ele não percebe, mas virou religião, ele faz disso uma religião e ele criou um Deus. Vocês estão entendendo? Tudo aquilo que a gente abraça com os dois braços e faz aquilo a causa e a razão da nossa vida, maior do que nós e que confere propósito à nossa existência, naturalmente aquilo se torna a nossa profissão de fé. Por isso que é um fenômeno universal. Até os que dizem não crer, na verdade, esse não crer e essa luta para não crer, já é uma expressão de crença. E é tudo fé, porque quem não crê que Deus criou o mundo, afirma isso por fé, porque ele não tem evidências que Deus não existe. Assim como nós também não temos provas científicas que Deus existe, mas nós cremos que Ele existe. Vocês estão entendendo? Certo? Vocês entenderam mesmo? Porque você pode sentar, por exemplo, e tem muitos cristãos na ciência que não têm dificuldade com relação à teoria da evolução. Porque vem na teoria da evolução um método que Deus escolheu para que o ser humano viesse a existir. A questão é o seguinte: o mesmo que o ateu vê e diz, tá vendo, Deus não existe, é evolução. Alguém que crê pode olhar, tá vendo, olha como Deus é criativo, usou a evolução para criar tudo que existe. A grande questão é o que vem antes. Existe uma mente inteligente por trás ou não? Ambos não podem provar cientificamente nada. Ambos afirmam que Deus existe ou não existe por fé. E geralmente os que não creem em Deus faz depois disso, da astronomia e outras coisas mais, inclusive expressão de fé. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Vamos lá. A sede da religião. Onde a religião está no ser humano? A psicologia da religião e a teologia vai falar que a sede da religião está no coração do homem. Aí coração, alguns vão falar que coração está aqui na mente ou é algo mais. Também há um quê de natureza espiritual nisso, mas para a gente importa muito pouco, porque diz a Escritura o seguinte: o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Aqui, o texto sagrado está dizendo que Deus vai circuncidar, e a ideia de circuncidar é marcar. Vai colocar um sinal da aliança no coração, para que as pessoas creiam
e amem o Senhor. Então, pelo que Moisés está falando aqui em Deuteronômio, a sede onde as coisas acontecem, onde a gente manifesta essa expressão de fé, está no âmago. O texto sagrado vai falar que coração é a essência do ser humano. Então, seja, lá na nossa natureza mais íntima, e aí diferente do que se fala por aí, que religião é uma construção social, a Bíblia vai dizer que o ser humano é essencialmente religioso, porque isso está no seu coração. Pode levar ele para onde for, ele vai adorar alguma coisa. Pode ser um pedaço de pau, pode ser a estrela no céu, mas lá no seu coração vai haver uma sede e um desejo por adorar algo ou alguém e prestar culto, ou seja, servir a essa divindade, porque é mais do que crer em alguma coisa, mas é a necessidade de se dobrar diante de alguma coisa. Entenderam? O ser humano é essencialmente religioso. A sede da religião está no coração desse ser humano, esteja ele em qualquer lugar da história ou do planeta. E essa religião que está no coração do homem, clama a ele, que ele reconheça que existe alguém maior que ele, e que ele deve devoção a essa pessoa, a essa teoria ou essa coisa. Que aí depende do que a pessoa acredita. Certo? Certo mesmo, gente? Vocês estão acompanhando? Está tranquilo? Beleza. Agora, nós estaríamos tão perdidos quanto qualquer outra pessoa, se junto com a religião que está no nosso coração, somos religiosos. Somos religiosos. Ok? Ah, mas meu filho não é, porque ele fica na internet lá, ele gosta de assistir uns trem japonês lá, gosta de assistir uns filminhos coreanos, uns negócios assim, fala de Deus, ele fala que não acredita em Deus, que a gente veio foi lá do macaco, lógico que isso é bem pejorativo, né? Porque nem a teoria da evolução fala que a gente veio do macaco, isso é um erro, tá? Se você for conversar com alguém sobre Deus e falar, ah, que absurdo, falar que a gente veio do macaco, essa pessoa já vai te desligar na hora, porque isso aí significa que você nunca leu nada sobre a teoria da evolução. Então você já vai queimar o filme ali, tá? Nem a teoria da evolução fala que a gente veio do macaco, beleza? A gente precisa entender isso, porque senão a gente já começa errando, tá? Então, não, meu filho não é religioso não. Pois é, mas por incrível que pareça, agora o seu filho está adorando alguém que ele considera maior que ele, e alguém que ele deve prestar culto, que é aquele pessoal do K-pop que canta. Mas como que ele presta culto? Ué, compra tudo. Se vier no Brasil vai ficar uma semana na fila para poder entrar. É isso, expressão de culto, isso é adoração. Você está entendendo? Então todo mundo é religioso. Você falar que o seu filho é adolescente, ah, ele não tem fé, ele ainda não entende das coisas espirituais. Mentira, é porque não foi apresentado para ele ainda, e a responsabilidade sua é de pai e mãe, apresentar o Deus verdadeiro, porque ele está adorando um Deus sim, ele sempre vai adorar alguma coisa, certo? Agora, o problema é que essa religião sediada no nosso coração, ela não é suficiente, ela é incompleta, ou seja, revelação significa tirar o véu, mostrar o que estava encoberto. A religião verdadeira, o Deus verdadeiro, por um tempo ficou encoberto. E olha só que interessante, a religião origina-se na revelação. Isso aqui é a verdadeira religião, origina-se na revelação. Se Deus não se revelasse, o homem absolutamente não estaria em posição de conhecê-lo. E toda religião seria impossível. Certo? Imagina, o indígena está lá na sua tribo, não comunicado ainda, nada, ninguém chegou lá, mas ele olha para o céu e vê uma bola de fogo todo dia que ilumina o dia. Não à toa, nas mais diversas expressões de religião no mundo antigo, Sol era adorado como um deus. Em muitas religiões, uma baita bola de fogo, que se você ficar na frente dele o dia inteiro, você sai queimado. Isso é poderoso. É uma força maior do que eu. Então eu acho que é a ele que eu devo adorar. Está entendendo? Se Deus, que criou aquela bola de fogo chamada Sol,
não se mostrasse para nós dizendo: opa, calma, isso aí é só a criação, o Criador sou eu, nós estaríamos adorando as criaturas, os elementos, e não teríamos por conta própria condição de chegar a Deus. Mas Deus, sendo tão rico e bom, Ele se revela paulatinamente. Deus se revela pouco a pouco. Como assim pouco a pouco? Hoje nós somos, e é por isso que somos indesculpáveis em dobro ao quadrado, porque nós temos a natureza, nós temos a Bíblia Sagrada completa. Nós temos a revelação já fechada, inteira. Agora Moisés não tinha. Parou para pensar nisso? Abraão não tinha. Quando Abraão creu no Senhor, não existia uma linha sequer escrita de Deus. Nenhuma linha. Porque depois de Abraão, veio Isaac, Jacó, José. Depois todos aqueles anos de escravidão no Egito, para então Deus chamar Moisés. E Moisés foi quem começou a escrever a Escritura Sagrada. Até então, o que se sabia de Deus, claro que tinha a ver com a revelação que Deus já tinha dado, mas até agora nada escrito. Tudo oral, tudo verbal. Tradição oral, mantendo todas as coisas. Até que, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés começa esse projeto de Deus fantástico, que é registrar a revelação de Deus para as gerações posteriores. Então, revelação é o ato de Deus. Isso aqui é muito importante para nós que estamos estudando teologia, porque teologia é estudar sobre Deus. O que a gente pode estudar sobre Deus? Aquilo que Ele já revelou para nós. Temos tudo revelado de Deus? Deus revelou tudo? Claro que não, porque Deus é infinito. É impossível compreendê-lo, mas o que precisamos saber dele, ele revelou. E como essas coisas foram acontecendo? Primeiro, é a revelação geral. Isso é um termo que vocês vão, sempre que estudarem teologia reformada, isso aí vai aparecer demais. Revelação geral. O que é essa revelação? Deus fala ao homem através de toda a sua criação. Nas forças e nos poderes da natureza, na constituição da mente humana, na voz da consciência e no governo providencial do mundo em geral. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Mesmo que você não leia a Bíblia, mesmo que uma pessoa, não sei onde que ela esteja, mesmo que ela nunca tenha contato com a Escritura, Deus já comunica uma revelação geral para essa pessoa. Que é o caso do indígena, que olha para o sol e adora o sol. Por quê? Porque ele compreende que há uma necessidade na sua mente e no seu coração de adorar. Isso já é uma expressão de que deve existir alguma coisa muito maior lá fora. Essa consciência já de que alguém me criou. Você acha que o cachorro está preocupado com isso, o gato? Está pensando em quem criou ele? Quem pensou nessas patinhas bonitinhas, fofinhas? Quem pensou? Quem idealizou uma coisa dessa? Não. Mas nós sim. Quem pensou um corpo desse? E aí a gente estuda anatomia, anatomofisiologia, porque a gente é curioso para entender como que funciona esse corpo. Que maravilha da natureza. E para nós que cremos, que maravilha Deus fez. Isso é uma revelação geral. Alguns vão dizer que Deus escreveu 2 Bíblias. Deus nos deu 2 Bíblias e uma ajuda na leitura da outra. A primeira Bíblia, a criação. Quando olhamos para a natureza, para os céus, quando nós olhamos para a terra, quando nós olhamos para o ser humano, quando nós olhamos para a ordem macrocósmica, né, do universo, ou aquela ordem microcósmica que é do átomo. Em tudo isso a gente pode ler alguma mensagem de ordem, de sabedoria, de grandeza. A Bíblia Sagrada nos diz assim:
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só, duas palavras que diz respeito à pregação. Ele está dizendo, os céus pregam, anunciam, proclamam a glória de Deus. Ou seja, quando você olha para o céu, de maneira silenciosa, o céu está gritando a glória de Deus. E quando você olha para o firmamento, ele está anunciando as obras de Deus. Ou seja, a natureza está berrando para o ser humano, dizendo, alguém criou, que beleza, olha a beleza de quem criou. E você pode ter certeza que quem criou essa belezura é mais bonito que a obra. Anuncia a beleza, a majestade e a glória daquele que tudo fez. Agora, irmãos queridos, a revelação geral é insuficiente para a salvação. O apóstolo Paulo diz que os homens são indesculpáveis perante Deus. Estejam eles em qualquer lugar do planeta, eles não têm desculpa, porque a revelação geral mostra que Deus existe. Mas ela é insuficiente, ela não é capaz de salvar. Olha só, pois a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita à vaidade. Criação, aqui ele está falando tudo que foi criado. Tudo, o nosso planeta, as galáxias, o nosso corpo, tudo que se olhar na criação, foi sujeito à vaidade. Ou seja, foi corrompido, foi afetado. Mas, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O apóstolo Paulo aqui está dando a triste notícia de que a cachoeira pode ser bonita, mas ela não está tão bonita mais. O ser humano foi criado em estado de perfeição, mas não está perfeito mais. Os céus, lindo, mas as estrelas não brilham como brilhavam antes. O que ele está dizendo? Que a criação de Deus foi afetada por causa do pecado humano. A natureza foi amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. Quando Adão pecou, ele não trouxe só a condenação aos seres humanos. Ali ele representava toda a criação. Deus deu a Adão a responsabilidade de governar toda a criação. Não só os seres humanos, toda a criação. E como ele representava ali toda a criação, quando ele pecou e caiu do seu estado de graça, ele morreu, ou seja, ele foi afastado, separado de Deus, a criação também. A criação também. E o caos se estabeleceu, desde as tempestades, das desordens climáticas, dos terremotos, do caos, da morte. Isso é resultado do desequilíbrio cósmico que o pecado trouxe para a humanidade, porque o pecado colocou Deus para fora. O Deus que organiza e que sustenta tudo foi colocado para fora da sua criação. O problema é que a criação, tanto o planeta como nós, dependemos do poder, da ordem, da glória que vem de Deus. Nem a criação, nem nós que somos parte da criação, somos autossuficientes. Nós dependemos do que vem de Deus, da sua providência. Está entendendo? O que isso significa? Significa que o pecado alterou tanto a mensagem quanto o receptor. Qual é a mensagem? Deus se revela na natureza. Beleza. Deus se revela na natureza. Deus se revela na minha consciência. Deus se revela na minha mente. Deus se revela no meu corpo. Mas agora, tanto a mensagem que é a natureza, que é a consciência, que é o meu corpo, como eu que sou receptor dessa mensagem, estou em alteração, no estado de alteração. Entendeu a lógica? Por que a revelação geral quer ver o passarinho, quer ver a natureza, isso não é capaz de levar o homem completamente de forma salvífica a Deus? Porque tanto a natureza, o passarinho e os olhos de quem vê estão em estado de alteração, estado de pecado.
Não dá para comunicar. Essas pessoas não conseguem pela natureza, nós não conseguimos pela natureza chegar ao conhecimento pleno de Deus. Os olhos espirituais se fecharam. Outra coisa mais, a natureza não comunica o conhecimento específico sobre Deus. Provavelmente em algum momento essa natureza revelava conhecimentos bem específicos acerca de Deus, mas hoje não mais. E é insuficiente como fundamento de fé. Então vamos lá. Pastor, o senhor está me dizendo que todos os seres humanos da Terra são religiosos? Isso. Até os que dizem que não são, pega uma causa para fazer aquilo, o sentido e o significado da vida dele, e faz daquilo uma religião. Mas como chegar ao entendimento da verdadeira religião, de quem é Deus? Porque afinal de contas a religião verdadeira é observar, rever e compreender quem Deus é e servi-lo. Ok? Como? Primeira revelação que Deus traz de si mesmo é a revelação geral, que está na natureza e que inclusive está dentro de nós, que somos parte da natureza. Só que essa revelação, ela não é suficiente para a gente chegar ao conhecimento de quem é Deus. Ela é capaz de condenar o homem e torná-lo indesculpável, como Paulo diz, mas não é capaz de salvá-lo. Certo? Por isso que Paulo vai dizer que todos os seres humanos da terra, em todas as épocas, nenhum deles é desculpável perante Deus por ignorância. Porque a criação aponta que existe um Criador. Só que a mesma natureza que aponta que existe um Criador, ela não dá conta de dizer quem é esse Criador. Por isso ela condena, mas ela não salva. Ok? Então ferrou, né? Porque a revelação geral de Deus me torna indesculpável, mas ao mesmo tempo ela não me dá informações para que eu chegue à verdadeira fé. E agora? E agora que nós temos a revelação especial. A revelação especial, ao lado da revelação geral, temos a revelação especial incorporada na Escritura. A Bíblia é, por excelência, o livro da revelação, pois corrige e interpreta verdades outrora reveladas na natureza, além de mostrar o estado de pecado humano e a obra redentora. Percebam, a revelação geral da natureza não é capaz de me dizer quem Deus é. Mas quando eu coloco do lado da revelação geral, a revelação especial, que por excelência é a Escritura Sagrada, a Escritura me dá condições de ler a revelação geral e compreender Deus. Aí sim. Como o ser humano vai conseguir se conhecer? Pela Escritura. A revelação especial nos dá entendimento sobre a revelação geral. Lembra que eu disse que Deus nos deu duas Bíblias? Uma Bíblia é a natureza, só que a gente não dá conta de ler ela sozinho. Aí Ele nos deu a Escritura Sagrada, que é a revelação especial. E essa Bíblia nos ajuda a ler a primeira Bíblia, que é a revelação geral. Então, como compreender de onde tudo veio? Vai para a Escritura. Como que eu vou entender o meu próprio ser? Vai para a Escritura. Como que eu vou lidar com as pessoas ao meu redor? Vai para a Escritura. Está entendendo? A Escritura dá para nós que somos revelação geral condições de viver com a consciência certa de quem Deus é e o que Ele quer, que é a revelação especial. E como que Deus deu essa revelação especial para o ser humano? Essa revelação especial veio através de teofanias ou manifestações visíveis de Deus. Teofania é o que está escrito ali: manifestação visível de Deus. Vamos para um exemplo para a gente compreender melhor. Lembra quando Deus tira o povo do Egito e conduz esse povo com uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, que lá na tenda do encontro saía fumaça. Todas aquelas manifestações eram sinais visíveis da manifestação de Deus, que Deus ali estava. Um exemplo claro, e nós como presbiterianos, que temos uma sarça como símbolo, não é um pé de alface, viu gente? Não é, parece, mas não é um pé de alface. É uma sarça, é a sarça ardente. Nós que temos ela como símbolo,
Olha aqui, lembrando, Êxodo 3:2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo. Pode olhar na versão da sua Bíblia, anjo com A maiúsculo. Por quê? Porque aqui não é anjo, anjo, anjo. A palavra anjo significa mensageiro. Mas não quer dizer que é um anjo das ordens angelicais, não. É que é um mensageiro. E por que A maiúsculo? Porque, na verdade, quem traz a mensagem aqui é o próprio Deus. Então, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E ele fica maravilhado com aquela cena, porque como um arbusto no deserto pode estar em chamas, porém ele não se consome com fogo. Ali Deus está presente e através dessa manifestação visível, Deus fala com Moisés. Deus o chama para aquele ministério, certo? Então a gente tem nuvem, fogo, ventos e tempestades, o anjo e muitas outras aparições, muitas outras manifestações. Também comunicações diretas, por exemplo, como voz audível, né? Deus falando, e aqui tem um texto, o chamado de Samuel. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Deus falou. Lembra também quando Deus fala no batismo de Jesus? É o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Então Deus fala, comunica diretamente. Voz audível, Urim Tumim. Lembra do Urim Tumim? Que era um cilindro que ficava na estola sacerdotal. E quando o sacerdote abaixava e levantava, eles faziam uma consulta a Deus a respeito de algum tema. E o sacerdote orava e abaixava. Quando ele levantava, poderia ficar na posição Urim ou Tumim, que seria tipo sim ou não. E ali eles consultavam a Deus e Deus falou algumas vezes através dessa ferramenta que o próprio Deus disse que era para eles construírem. Outra situação, sonhos. Há muitos relatos de sonhos nas Escrituras. E Deus falou através desses sonhos, que são revelações especiais. Veja, quando eu falo revelação especial, eu estou falando de uma intervenção sobrenatural de Deus, para que esse ser humano, que é religioso, porém cego, pudesse entender a vontade de Deus. Então é tirar o véu. Traz de novo a ideia, revelar. É aquilo que você sabe que existe, mas não sabe o que é. E aí Deus vai lá, tira o véu e dá compreensão. Então Deus usou sonho, visão e outras cocitas mais. Beleza? Tranquilo? Agora, gente, tudo deságua no mar mais importante, que é a Escritura. Em geral, pode-se dizer que a revelação especial de Deus assumiu uma forma permanente na Escritura e foi assim preservada para a posteridade. Como assim? Deus foi se revelando. Às vezes numa teofania, às vezes numa fala direta, numa visão, de alguma maneira falando com os profetas, na história do povo, nos milagres que ele realizou na história do seu povo. E através de tudo isso Deus vai revelando quem ele é, vai revelando seus nomes, vai revelando o seu projeto de salvação para esse ser humano que é religioso, porém ainda não consegue compreender quem é Deus se ele assim não se revelar. Agora, a máxima expressão disso é a Escritura. E como teólogos, e aqui teólogos, vocês estão fazendo um curso de teologia, então a partir de agora você pode falar, eu sou um teologando. E quando a gente terminar os 10 estudos, você vai falar, eu sou um teólogo. Tá bom? Faz isso não, viu? Faz isso não, tem gente que faz isso e abre até a igreja, viu? Faz isso não. Mas nós aqui, que cremos na palavra de Deus, que professamos a fé reformada, nós afirmamos com categoria que a Bíblia Sagrada é a única revelação de Deus para o homem hoje. Que ela é a única regra de fé e de prática. Aí eu pergunto para vocês, mas ainda existem novas revelações? Mas se Deus pode falar por teofania, por sonho, por visão, sei lá. Existem ainda novas revelações. Agora entenda que quando eu falo revelação, eu estou falando
do tirar o véu de Deus para que a gente consiga entender quem nós somos, quem Ele é e o seu plano redentor. Porque de forma geral, o que Deus revelou aos profetas, através dessas várias formas, foi mostrar para eles qual era o projeto de Deus para a redenção da humanidade. Certo? Tudo desemboca nisso. A história de Gênesis a Apocalipse é uma só. A coluna vertebral, ou o fio condutor da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, desses 66 livros preciosos, é a história de Deus redimindo o seu povo que caiu em pecado. Ok? Então, ainda existem novas revelações? Zeli? Você acha que não, e que o que Deus tinha para revelar está na Escritura? Profecias já cumpridas, profecias cumprindo e a cumprir, né? O que mais? Tem opinião diversa? Que sim, o quê? Tá, então Francisco está elencando aqui um atributo de Deus, que é ele ser infinito, para que ele possa revelar mais coisas e coisas novas. Isso. Vocês concordam? Vou fazer uma votação aqui. Quem concorda com as Eli? Estou brincando, não precisa não. Quem concorda com as Eli? Francisco. Errou! Irmão, sabe por quê? Não é que Deus não possa fazer o que Ele quiser fazer, e não é que Ele não seja infinito, Ele é tudo isso. Só que uma coisa que Deus mesmo colocou como limite para Ele, é que Ele não transgride a sua própria palavra. E a Escritura Sagrada diz assim, ó. Por que cremos, tira Deus? Por que cremos que a revelação especial está completa? Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora, o que é outrora? Lá atrás, né? Outrora, no outro tempo, antigamente. Havendo Deus, não sei, a Bíblia coloca umas palavras difíceis, por exemplo, havendo Deus antigamente, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Olha só, entenda. Outrora, Deus falou muitas vezes. Muitas vezes. Então, ou seja, Deus se revelou. É uma revelação que é gradual. Deus não mostrou tudo de cara. Ele vai mostrando ao longo da história, né? De várias maneiras. E aí nós falamos dos sonhos, visões, teofanias e assim por diante, milagres. E falou quem? Aos pais. Aos pais ele está se referindo às gerações anteriores. Pelos profetas, ou seja, então Deus usava os profetas dessas diversas maneiras para falar aos pais. Nestes, aí ele está falando nestes, naquele momento. Tá? Então ele está apropriando assim, agora, nessa época nossa, não nossa agora, dele lá já, né? 2000 anos atrás. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Beleza. Por que isso foi tão importante? Porque nós estamos falando o seguinte, que revelação diz respeito a Deus se mostrar. Dar entendimento às pessoas de quem Ele é. E qual é o seu projeto. Certo? Entenda uma coisa também muito importante. O projeto de Deus aqui não é projeto individual, é projeto para o seu povo. Tá? Não é projeto individualizado. Então, Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ok, então ele falou através do seu Filho, que não é pouca coisa não, esse Filho dele é importante, hein? E é tão importante que esse Filho, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que Deus teria para mostrar mais ao ser humano, depois de ter mostrado a expressão exata do seu ser, que é Jesus?
Não tem mais. Não tem mais. Então assim, não há nada mais. Claro que há planos encobertos de Deus. Claro que há. Existe? Existe. Sabemos tudo? Não, sabemos o que nos foi revelado. Certo? E tem até, olha que interessante, né? Quando Jesus estava para morrer, ressuscitar e vir o Espírito Santo, ele disse, inclusive falou, ó, vocês não estão preparados agora para ouvir essas coisas. Quando o Espírito vier, vocês vão entender. Agora vocês não vão entender. Entendeu? Inclusive isso. Então há coisas que não precisa mesmo Deus mostrar para nós, porque nós não vamos entender. Não é para nós. Agora, o que Ele revelou, não só é nosso, mas não compreender e não entender, não buscar entender, é um pecado de negligência. Então quem fala que estudar teologia é pecado, ele está cometendo um pecado de negligência. O que Deus não revelou pertence a Ele, o que Deus revelou nos pertence. E se me pertence e eu não procuro ler e entender, eu estou pecando. Pecado de omissão, de negligência, de preguiça. E acabo perecendo em muitas áreas da minha vida, porque o povo perece por falta de conhecimento. Não que Deus não tenha revelado, mas essas pessoas se recusam a estudar, a aprender e alguns, infelizmente, a ensinar. Certo? O texto continua falando da grandeza de Jesus, né? Ele diz assim, olha, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome que eles. A prova que Deus não tem mais coisas novas mesmo para nos revelar, é que depois de Jesus vir à terra e revelar e falar para nós acerca do Pai, sendo Ele a expressão exata do Pai, é que agora Jesus está no céu à direita de Deus, fazendo o quê? Governando e aguardando o dia que Ele vai vir para encerrar tudo. Então não tem novidade. Agora na era da igreja, cumpre a igreja sob o poder do Espírito Santo, pregar, contar para o mundo o que foi revelado, que não é tudo, mas é o suficiente para salvar todo o que crê. Vocês estão entendendo? Que quem vai a uma igreja e pede para o pastor orar e o pastor entregar a revelação, o que essa pessoa está fazendo é a mesma coisa que alguém vai ali no terreiro de Umbanda, outra religião do tipo, ou vai mesmo no espiritismo, ou em qualquer outro lugar e está procurando um xamanismo, uma pagelança, está procurando alguém que é a mesma coisa daqueles que vão na cartomante, no necromante, coisas do tipo. Revela para mim o que vai acontecer na minha vida. Será que eu vou voltar o meu namoro? Será que a gente vai reatar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que vai dar certo? Para onde eu vou? Isso era o que os agoureiros, os feiticeiros do passado e o paganismo sempre fez. Isso é paganismo. Isso não é religião cristã. Religião cristã crê na revelação geral que Deus se mostra na natureza, mas isso não é suficiente. Ele então olha para a Bíblia para entender as coisas. E ele entende que a Bíblia é o registro, por excelência, é o registro do ministério de Jesus. E depois que Deus se revelou em Jesus, acabaram as revelações. Porque ali Ele revelou tudo que precisávamos saber. Certo, gente? Mas pastor, como é que explica? Pode falar, Zé. Sim, não, no dia eterno a gente vai entender, porque a gente vai ver Ele como a gente é visto por Ele, né? Isso não é revelação. Sim. Quando nós tivermos o corpo glorificado, nós veremos a Deus como Ele nos vê. É que a palavra revelação, ela é uma palavra muito importante que caiu, infelizmente, por causa dos movimentos pentecostais e neopentecostais. Essa palavra caiu, essa palavra se vulgarizou. Eu fui lá, o pastor revelou que eu não sei o quê, uma irmã orou por mim e revelou não sei o quê. Não, ela não revelou nada. Não revelou nada. Revelação é a Escritura.
Porque revelação diz respeito a Deus tirar o véu das coisas que estavam encobertas, que diz respeito a quem Ele é, quem eu sou e o seu plano redentor. Isso é revelação. E a revelação, ela é a mesma para todos nós. É a mesma revelação. Por que a gente estuda a mesma Bíblia? Porque é a mesma revelação para a sua e para a minha vida e para a vida de qualquer um em qualquer momento da história. Agora, pastor, uma vez eu estava orando a Deus, pedindo uma direção, lendo a Bíblia, buscando o Senhor. Nossa, e veio um irmão para conversar comigo, mas me deu aquele conselho. Ou ele me falou uma coisa assim, tão casada com aquilo que eu estava perguntando para Deus, que eu fiquei impressionado. Irmãos, Deus tem os seus atos providenciais. Ah, pastor, mas só trocou de nome, mas é revelação. Não. Não vulgarize a palavra revelação. Não vulgarize. Revelação diz respeito a algo que serve para todos nós. Mas se num ato providencial Deus levantou alguém para te dar um bom conselho, louvado seja Deus. Eu vou receber essa palavra? Não sei. Aí a gente tem que ter discernimento para todas as coisas. Porque se cumprir, é de Deus. Se não cumprir, não é de Deus. É verdade? E umas coisas muito importantes é o seguinte: o que essa pessoa me falou, confirma a palavra de Deus, ou isso fere a palavra de Deus? Eu já contei para vocês aqui, e eu não estou inventando, isso não é história inventada, isso é história real, de gente que virou para o outro, virou para o pastor, uma irmã. Gente, isso numa igreja presbiteriana, é isso que me dói mais. Numa igreja presbiteriana, porque pastor, quando tende a ser ruim pastor, ele consegue ser pior. É igual Lúcifer, né? O mais belo dos anjos se tornou o pior dos malignos, né? Porque a tragédia é enorme, né? Esse pastor presbiteriano começou a flertar com o pentecostalismo, começou a abarcar algumas coisas dentro da igreja dele. Dali a pouco tinha uma irmã que ele chamava de profeta, de profetisa, deve ser Jezabel, acredito eu. E aí essa mulher vira para o pastor e diz assim: a mulher com quem você está casado, diz o Senhor, não é a mulher de Deus para a tua vida. Aí eu não lembro a história, se ela disse, a mulher de Deus sou eu, ou a mulher de Deus era uma amiga, filha dela, alguém, mas era alguém próximo a ela. Ela queria recasar o pastor com alguém do interesse dela. O pastor casou. É pior do que a gente pensa, né? Que tragédia, né? Apostatou da fé e virou essa... Meu Deus, é simples. É só ler a Escritura. Jamais Deus desfaria um casamento. Deus não divorcia ninguém. O divórcio existe por causa da dureza do coração do homem e não deixa de ser pecado. Você entende? Como é que é a palavra de Deus? O que ela fala? E aí tem revelações, fora aquelas de promessas que Deus não fez, de que a pessoa vai curar, ela morre. De que vai dar certo tal coisa, dá errado. Você pergunta um pouquinho mais alto? Você quer, Osama? Não. É que eles não estão ouvindo. Pegando o plano de fundo, isso que o senhor acabou de nos ensinar, a respeito de Deus ter sido revelado em Cristo de forma exata, como que a gente pode interpretar essa forma de revelação nos livros que foram escritos e até que trazem histórias posteriores da igreja primitiva, dos atos dos apóstolos, né, do que eles fizeram em questão, como também revelação da palavra de Deus, sabe? Desculpa se eu entendi algo de forma errada, mas isso me deu um nó na cabeça. Sim. Mas isso é parte da doutrina da revelação. É porque, assim, eu estou tentando enxugar ao máximo, tentando ser mais objetivo, né? Mas, assim, é que tem muitos subtópicos, digamos assim, quando a gente fala da doutrina da revelação.
O que você disse assim, ó, como conciliar, né, os discípulos que viveram, que permaneceram depois da ascensão de Jesus, né? E eles relataram os acontecimentos depois, como Atos dos Apóstolos, como o apóstolo Paulo mesmo, que escreveu tantas cartas às igrejas, como João, que recebeu a revelação do Apocalipse, né, assim por diante. Como conciliar? É que a doutrina da revelação, ela compreende assim, que Deus se revela de forma máxima em Jesus e ponto final. Acabou. Não tem mais o que contar depois de Jesus Cristo. O que esses homens vão relatar e vão trabalhar ali no primeiro século escrevendo, que termina com João, no Apocalipse? Nada além de Jesus Cristo e esse crucificado. Quer dizer, continua sendo, Deus se revela de forma máxima em Jesus, e essa revelação que foi dada àquele público, depois vai sendo relatado, depois vai sendo até aprimorada essa comunicação, e aí a gente tem, junto com a doutrina da revelação, a doutrina da inspiração e inerrância das Escrituras. Ou seja, o que é a inspiração? Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 até o 17, o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, soprada. Aqueles homens, seja Lucas, Marcos, João Marcos, Mateus, seja João, seja Paulo, Pedro, Tiago, Judas e outros mais que escreveram no Novo Testamento, eles estavam debaixo da inspiração do Espírito Santo. Ou seja, há um sopro, o hálito do Espírito, que de forma dinâmica e plenária, não é psicografia, né? Não é Chico Xavier que fecha o olho e vai escrevendo, não. De maneira dinâmica e plenária, ou seja, esses homens estão com as suas consciências intactas, eles estão com o seu conhecimento, com a sua cognição intacta, mas eles são tomados de um poder e de uma autoridade dada pelo Espírito Santo para registrar aquelas notícias, aquela boa nova, que nada mais é que o que Jesus ensinou, o que Jesus fez, né, ensinou, e em seguida os discípulos colocaram em prática, porque é isso que está no Novo Testamento inteiro, até também que o próprio Cristo, e aí mais uma vez, Cristo que é a revelação, dá a visão a João das coisas finais. Respondi sua pergunta? Tranquilo? Então, junto da revelação, guarde isso aí no coração de vocês. Deus revelou, quantos autores nós temos na Bíblia? De 36 a 40 autores, que viveram em épocas diferentes, lugares diferentes, mas todos eles inspirados, lembra, essa palavra é muito importante, inspirados pelo Espírito Santo, eles registraram o que Deus mandou. 1 Pedro, se eu não me engano, no capítulo 2, é que ele vai falar que nunca, jamais, olha só, a gente não é usual você colocar nunca, vírgula, jamais, né? Mas ele faz questão de colocar nunca, jamais, qualquer profecia da Escritura, ele está falando da Bíblia, foi dada de particular elucidação. Ou seja, o cara pintou na cabeça dele, ele foi lá e escreveu. Ele diz, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, é que registraram todas essas coisas. E ali ele está se referindo aos escritos apostólicos, especialmente ele referenda os escritos do apóstolo Paulo. Ele diz assim, eu sei que o que Paulo escreveu é difícil de entender, mas olha, leiam, ouçam, compreendam que Deus está falando através desse irmão. Certo? Então hoje não teria, no caso, pessoas que têm chamado para profetizar, de profetização. Boa pergunta, boa pergunta. Porque aí, de novo, termos, bagunça nos termos. Porque é o seguinte, ó, Deus tem hoje pessoas chamadas para profetizar. Existem profetas hoje na vida da igreja? Sim, existem profetas. E aí a gente precisa trazer à luz o que significa profeta. Profeta significa alguém que fala, transmite a mensagem que veio de Deus. Certo? Tem uma diferença dos profetas do Antigo Testamento? Sim. Não tinha Bíblia completa naquela época. Então Deus precisava, e isso também faz parte, porque depois isso vai compor o Antigo Testamento. Deus fala diretamente com esses homens. Em visão, lembra Jeremias?
desce à casa do oleiro. Porque Jeremias estava muito desapontado com o ministério dele, ele pregava, ninguém se convertia. Aí Deus falou para ele, desce até a casa do oleiro que eu vou falar com você lá. E ele desceu. E lá o oleiro estava fazendo um vaso de barro, e esse vaso estragou na mão do oleiro, e o oleiro então começou a refazer tudo. E aí veio a palavra de Deus a Jeremias. Acaso eu não posso fazer com a casa de Israel o que esse oleiro fez? Deus ali está dizendo, eu sou o oleiro, o meu povo é o vaso de barro. Eu amasso, se estragou, eu refaço. Então, não desanima do seu ministério. Eu posso mudar o coração desse povo. É o que Deus trouxe para ele. Estava escrito em algum lugar? Não, ali foi Deus, uma intervenção, uma revelação especial, que hoje está escrito lá em Jeremias 18, que hoje faz parte da Bíblia. Então, vai compondo a Bíblia. E o profeta de hoje? O profeta de hoje, dado o fato que Jesus, com seu ministério, com seu ensinamento, cessa, não tem mais novas informações para dar. Acabou. O que precisava saber foi dito. Então os profetas hoje, que exercem o seu dom de profecia na igreja, estão fazendo o quê? O que eu estou fazendo aqui agora. Estudando a Bíblia com o povo de Deus. Então o profeta continua, e continua transmitindo às pessoas a palavra de Deus. E hoje essa palavra não é mais dada em visão, nem em sonho, mas é a palavra já registrada na Escritura. Digamos assim, essa revelação, ela é sempre uma novidade nos nossos ouvidos que ouvem. É a mesma palavra, não é uma revelação nova, mas é pão fresco para aqueles que recebem naquela hora. Entendeu? Então, o ministério profético, ele continua. Deus continua usando homens e mulheres para falar no mundo a sua palavra. A única diferença é que não vai precisar sonhar, nem vai precisar ter visão. É só ler, entender, né? Se esmerar em estudar e procurar a aplicação correta para as pessoas que vão te ouvir. E Deus vai falar, né? Sobretudo em oração, na dependência do Espírito Santo, porque é Ele que vai transformar. Eu posso ler a palavra, eu posso explicar a Bíblia para vocês, mas se não for no poder do Espírito Santo, isso não causa convencimento. Eu posso falar uma palavra, pregar um sermão extremamente bíblico, mas se eu não estiver debaixo da iluminação, aí é a palavra que casa com inspiração. Aqueles homens no passado foram inspirados, Deus soprou, o Espírito Santo soprou o que eles deviam escrever. Hoje, o Espírito Santo ilumina, ou seja, ele joga luz sobre aquela palavra que já foi revelada para que a gente compreenda. Entendeu? Então quando a gente ora, às vezes eu oro antes do sermão, eu peço, Senhor, ilumina as nossas mentes, o nosso coração, para que a gente entenda aquilo que nós vamos estudar agora. Tá? E é revelação de Deus. Se alguém te perguntar, pode responder com toda a firmeza que você tem no coração. Tem revelação lá na sua igreja, irmão? Todo culto o pastor revela. Todo culto, todo estudo bíblico, qualquer reunião de oração na casa das irmãs, tem revelação. O povo da minha igreja juntou, tem revelação. Leu a Bíblia, tem revelação. Ali, a revelação está ali. Essa é a revelação. Ela é inerrante. Não tem perigo. Pode falar para todos. Pode trazer aquela mensagem. Ela não erra. Ela é infalível. Ela não vai falhar. Ela tem a segurança, né? Ela tem a garantia do autor da palavra, que é Deus. Entendeu? Agora esse negócio assim, ó, Deus me mostrou que não sei o que lá das quantas. Isso eu digo para vocês, irmãos. Pastor, mas certa vez deu certo. Irmãos, vocês vão confiar nisso? Vocês vão confiar a doutrina da vida de vocês? Vocês vão confiar a esperança de salvação de vocês? Numa coisa que tem hora que funciona e tem hora que erra? Até o relógio sem pilha acerta 2 vezes no dia. E você vai confiar nisso? Se a Bíblia Sagrada é infalível e inerrante, única regra de fé e prática para o Filho de Deus, para o discípulo de Jesus, fecha com a Bíblia que não tem erro não.
Fecha com a Bíblia que não tem erro não. Amém? Deu para entender, pessoal, até aqui? Sossegado? O que você ia falar, Marco? Sim? Muito bom. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês, mas eu esqueci. Esqueci. Existem pessoas que pegam a Bíblia assim, está lá, no versículo, aí, Deus falou comigo nesse versículo. Mas assim, não de forma, por exemplo, eu várias vezes eu ia falar na Bíblia, assim, que Deus falou comigo. Obviamente, você vai falar. Mas tipo assim, vai acontecer tal coisa. Aí, coincidentemente, acontece tal coisa. Isso é de revelação? Ou isso é um ativismo? Isso é um jogo? Não, eu acho que essa pessoa ela pode também ligar no rádio e seguir o horóscopo, que é a mesma coisa. Irmãos, assim, leitura da Bíblia é leitura da Bíblia. A gente tem que ter temor, né? A palavra santa de Deus. Então, quando a gente vai ler, não é caixinha de promessa, tá? Não é sorte. Deus pode, já falou comigo, abrindo a Bíblia e lendo, mas eu quero dizer para vocês, pesa sobre mim essa responsabilidade. Ler a Bíblia desse jeito não é a maneira certa. É que assim, eu vou ser sincero com você, Marco. Deus usa irmãos muito simples, mas simples que eu digo assim, quase iletrados, de leitura assim, muito limitada, e Deus no seu ato providencial, ele se vale até dessas formas para falar. Eu já vi pessoas simples, mas muito sincero diante de Deus, que não tem muita capacidade de eu falar para ela, é preciso ler isso daqui, levar em conta o contexto, sabe? Não, essa pessoa não... E Deus fala com ela, e eu já fiquei impressionado até, assim, de conhecer a história, de saber o que essa pessoa estava orando, o que ela estava pedindo a Deus para compreender, para Deus falar com ela, e ela ir por esse caminho de abrir a Bíblia e ler, e eu fiquei impressionado de ler, e falou, olha, Deus falou com você mesmo, só faltou colocar seu nome aqui. Fala, fulano de tal, Santa Cruz das Palmeiras, tal data, querido fulano de tal, ponto e vírgula, e deu o recado. Agora, meu irmão, pesa sobre mim a responsabilidade de dizer que essa não é a maneira correta de ler a Bíblia. Como que a gente lê a Bíblia? A gente tem que ler o texto, compreendendo o seu contexto. A gente tem que ler a Bíblia e a Bíblia toda. Geralmente quem lê a Bíblia assim, saltitando, ela nunca vai ler a Bíblia inteira, nunca vai compreender a história inteira, e é a Bíblia toda para todos os filhos de Deus. Então, eu não vou ler números não, que números é muito chato, porque fica falando assim, que fulano que era filho do ciclano, que não sei o que beltrano, lá em Êxodo fica falando lá na Arca da Aliança, que era tecido de cor não sei o que, com vara de acácia revestida com ouro, e o que significa isso? Tem significado. É que umas coisas são mais difíceis de compreender que outras. Mas até as genealogias têm muito a falar. Pode, depois eu passo para o Lucas ali. É problema ler um versículo? Não, porque tem versículo que tem início, meio e fim. Ali já tem uma mensagem inteira. Mas, ler um versículo sempre é bom? Não. Leia pelo menos um parágrafo. Eu aconselho geralmente, leia pelo menos um capítulo. Né? O texto lá do devocional, beleza. Lá tem um versículo, mas tem uma explicação. Ele te conta ali no devocional o contexto. Porque eu comparo isso daí, a gente pegar, eu mandar uma mensagem. Você já pensou, eu, pastor Anderson, estou mandando uma mensagem para uma irmã aqui da igreja, combinando alguma coisa, uma reunião, um aconselhamento. E aí tem toda a nossa conversa lá sobre o aconselhamento. No final eu mando uma mensagem isolada, né? Fulana, então está marcado o nosso encontro. E aí o marido dela vai pegar o WhatsApp e vai ler só, fulana, está marcado o nosso encontro. Isso dá margem para interpretar. Que tipo de interpretação? Todas, né?
Então esse é o problema. É a mesma coisa de ler a Bíblia, versículo isolado, caixinha de promessa. Um clássico é o tudo posso naquele que me fortalece. Dá aquela ideia de que eu posso conquistar tudo, eu posso ser o que eu quiser naquele que me fortalece. Não, Paulo está dizendo o seguinte: você pode passar vergonha, você pode apanhar, você pode ficar doente, porque Deus vai estar com você e vai te suportar nos momentos difíceis, porque tudo você pode sofrer, porque Deus te fortalece. É um texto de sofrimento, não de triunfo. Porque já aconteceu algumas coisas, principalmente na igreja. Você está pregando e tal, aquela palavra fala tanto comigo, o meu problema, a minha dificuldade, mas coisa lá, o meu filho, eu estou falando para o Virgínia, sim, estou falando, eu falei para vocês. Sentei para assistir a série de outros, os caras se reuniram e recitaram o salmo que você tinha falado da manhã aqui. Isso é uma revelação, irmão. Não, mas é mesmo, de verdade, o que é a palavra, é a Bíblia. A palavra é viva, demais. Gente, nós não precisamos desse negócio lá, eis que te digo. Cara, para com isso, filho, você não precisa disso. Não precisa, deixa de ser preguiçoso, vai ler a Bíblia. Não entendi. Pega uma outra versão, uma outra tradução, pega um devocional que te ajuda, pergunta o pastor, estuda. Aí você senta lá, o cara fala, vem cá, aí começa a citar o salmo que deu na manhã e foi pregado, né? Não só leu, não foi explicado. Foi lido e explicado. Aí você senta para assistir o negócio à tarde e os caras não deu. Aí você teve um tutorial antes, né? Ô Lucas, pode falar, irmão. Tá. Legal sua pergunta. Porque a gente pode orar para Deus num ato providencial confirmar alguma coisa que a gente está em dúvida? Pode. Claro que pode. O Espírito Santo está aí. Ele ministra no nosso coração, ele fala com a gente. É muito diferente de você ficar procurando pastor para te revelar as coisas. Entendeu? É você pedir, Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria. Deus dá sabedoria a todo que pede. Todo que pede, Deus dá sabedoria. Onde primeiramente você vai buscar essa sabedoria? Na Escritura. Então, como saber? Eu estou querendo começar determinado trabalho. Estou querendo comprar determinada coisa. Eu estou meio na dúvida se é o momento, se é a hora e tal. O que a Bíblia fala sobre isso? Tem conselho para tudo na Bíblia. Inclusive é o seguinte, não começa aquela obra sem saber como é que você vai terminar, porque você vai parar no meio, as pessoas vão passar e vão rir de você. Porque você começou querendo ser grande demais e não deu conta de acabar. Opa, olha que baita conselho. Quando você for começar alguma coisa, monta o projeto inteirinho, direitinho, para você saber o que você está fazendo, para não passar vergonha. A Bíblia tem conselho. Leia a Bíblia, ela tem vários. E hoje em dia a gente tem muito assim, o que a Bíblia fala acerca de tal coisa? Eu não quero estudo não, eu só quero os textos que dizem respeito a tal coisa. Relacionamento amoroso. O que a Bíblia fala sobre relacionamento amoroso? Hoje você tem... tudo isso já catalogado com muita facilidade. Você vai entender o que Deus falava em relacionamento amoroso no Antigo e no Novo Testamento. E isso vai te dar toda a instrução que você precisa. Agora, somado a tudo isso, nós temos uma fé, uma doutrina que a gente crê, que é a soberania de Deus. Isso aí, gente, é experiência pessoal. Isso não é regra para ninguém. Experiência pessoal é uma coisa, revelação de Deus, que a palavra é outra. Mas... a minha vinda para Palmeiras, a minha ida para o seminário, a minha ida para o IBEL, todas as minhas orações eram o seguinte: Senhor, estou sentindo vontade disso, e eu vou dar os passos, eu vou começar a fazer. Eu quero, coloco diante do Senhor. Se as portas se fecharem, eu te agradeço. Se as portas se abrirem, te agradeço. E eu vou entender que cada um desses processos... Quando eu vim aqui em 2009, para ser encaminhado ao seminário, na época... eu ainda nem tinha terminado o IBEL, o reverendo Dirceu estava chegando em Casa Branca. Eu vim de Minas com as minhas mudanças, com a minha mudança e tudo, meus livros, trouxe tudo já para ficar, morar no quartinho ali do lado da igreja em Casa Branca.
E naquela madrugada eu fui tomado de uma inquietação, de uma ausência de paz muito grande. E eu orei aquela noite, coloquei diante do Senhor, falei da minha angústia, e falei: Senhor, amanhã, se tiver um irmão no plenário do presbitério que se opuser à minha ida para o seminário, falar: não, eu acho que ele acabou de chegar aqui, não tem que mandar para o seminário não. Se tiver um, e o presbitério aprovar, mas se tiver um contra, eu vou declinar, eu não vou. Eu vou desistir. E vou voltar para o IBEL. Beleza. E aí, depois dessa oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Vai acontecer o que Deus quiser que aconteça. Não tem o que eu ficar aqui angustiado. E aí eu dormi. Acordei outro dia cedo, reunião do presbitério. Quando o meu assunto foi para o plenário, Deus responde, gente. Não teve nenhum sim. Tudo foi não vai. Nós nem conhecemos, veio de Minas, de onde? Caiu da mudança esse rapaz, quem que é isso aí? Não sei quem que é. Tem que vir, ficar uns anos aqui com a gente conhecer, para depois mandar para o seminário. O que eu senti com a resposta do presbitério? Paz e alegria. Paz e alegria. A paz de Deus, que é o árbitro no nosso coração, é que vai nos conduzindo, conforme diante da palavra, da oração. Então, eu estou em dúvida de começar um curso. É pecado esse curso? Não. Você tem dinheiro para pagar esse curso? Tem. Vai me atrapalhar na minha família? Vai me atrapalhar no meu casamento? Não. Vai dar para você honrar os seus compromissos todos? Dá. Será que é da vontade de Deus? Meu querido, vai. Vai embora. Porque a coisa mais fácil para Deus é o seguinte: é a sua matrícula ser cancelada. A coisa mais fácil é o menino pegar uma gripe no mês seguinte, você não dá conta de pagar a mensalidade, e você entender que não cabe no orçamento, vou trancar. Pai, Deus fecha a porta. E louvado seja Deus. Ele fecha as portas certas. Uma porta que Deus fecha sempre é uma porta que Ele abre, da paz, do contentamento e da vontade boa dEle. Fica tranquilo. Isso é um ato providencial. A providência de Deus. Tá? Beleza, gente? Eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com vocês sobre esse assunto. Mas é claro que a gente vai guardando. Isso é teologia, é bom de estudar. Não é gostoso estudar teologia? É bom. Né? Então, semana que vem a gente continua o nosso papo aqui em nome de Jesus. Tá bom? Nós vamos orar, lembrando que amanhã nós temos reunião de oração. Está acontecendo reunião de oração a semana toda. Ontem a igreja estava lotada. Lotada de fé. De fé. Eu sei que estava Jussara aqui. Quem mais? Silvana. A Nilce e a Lu? Ah, Nilce, até você, até tu, Brutus. Sim, amém. Mas tinha muita fé aqui, estava lotado de fé, né? Amém, amém. Então, pessoal, amanhã tem, e na sexta-feira, tá ali, tem uma prancheta ali. Alguém vai preencher? Quem vai preencher aquela prancheta? Está ali do lado do computador, que é uma prancheta com os horários para o relógio de oração que nós vamos fazer de quinta para sexta. Adote um horário de quinta para sexta, vai começar às 19 horas aqui, e aí você adota 1 hora. Se quiser adotar até mais, você pode adotar. E pode ser mais pessoas para cada hora, não tem problema. Mas vamos encher até a gente encerrar juntos aqui na sexta-feira às 19 horas. Tem até mais amanhã, digamos, mas está apertado, né? Quem que vai pegar a prancheta lá? Não, acho que seria bom pegar já, hein? E não deixar ninguém sair dali, fica ali já no portal, que ninguém vai tomar café. Hã? Ô Jonas, ajuda a Nilce aí. Não deixa ninguém sair sem adotar um horário. Hã? Por quê? Não. É verdade, não enche. Vamos aproveitar a fé de hoje, né? É verdade. Muito bom. Vamos orar então, gente? Tem algum pedido de oração que vocês estão lembrando agora? Eu lembro que a Jo pediu oração, né? A Jo está com a dengue atacada, né? O Célio. Vamos orar então pela Jo, pelo Célio.
Família toda. Dengue. Tá. Família do Emerson e da Eliana. Ela e todas as crianças. Sua mãe. Qual que é o nome dela mesmo? Maria Martins. Tá. Covid. Qual que é o nome dela? Ô, gente, eu acho que não vou lembrar desses nomes todos. Deixa eu anotar aqui. Eu faço questão de orar por todos. Vamos na ordem. Quem pediu primeiro mesmo foi? A Jo, né? Que a gente falou. O Célio. A família do Emerson, né? Lucinda. Maria. Josi. Tá. Qual que é o nome dela? Silvana. Oi. Oi? Alívio. É Gislaine, né? Gislaine. Oi, Carla. Tá. Qual que é o nome do seu pai mesmo? Luiz Carlos. Hã? Tá, eu coloco lá. Tem nome não? Mas Deus sabe. Tá. Mais algum pedido, gente? Iraldinho, tá bem? Ele tomou um banhozinho de luz, né? A Jade teve o filho, né? Graças a Deus. Criançada abençoada, né? Amém, gente? Então vamos orar? Santo Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter se revelado a nós. O nosso coração religioso clamava por Ti. Mas a gente não conseguia Te encontrar por nós mesmos. Então o Senhor, que é rico em misericórdia e graça, um dia se revelou e foi se revelando e se revelando até se mostrar de maneira completa para nós, para aquilo que a gente precisa na pessoa de Jesus. Obrigado por Jesus, ó Pai. Jesus é realmente tudo que nós precisávamos. E ó Deus, eu te adoro, te glorifico, te bendigo. Que a nossa resposta agora seja a fé na palavra e obediência nela, no nome de Jesus. Ó Pai de amor, eu quero colocar a vida dos teus filhos que precisam da tua misericórdia. De forma geral, Senhor, eu oro pela nossa cidade, porque os casos de dengue, de Covid, estão alarmantes, Senhor. Nós precisamos que o Senhor entre com providência. Eu sei que muitas vezes é negligência nossa, que não dá atenção ao combate à dengue, mas, ó Deus, há coisas às vezes muito maiores. Então, tenha misericórdia da Jo, cessa, Senhor, em nome de Jesus, a hemorragia, cessa, Senhor, esses sintomas, cura a tua serva. Ela precisa, ó Deus, cuidar do Miqueias. Então fortalece ela em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, pelo Célio também. Fortalece o teu servo, Senhor. Não permita que os sintomas se agravem. Que ele possa, ó Deus, em breve estar de pé e fortalecido na presença do Senhor. E sobretudo que ele te conheça. Que ele se converta ao Senhor. Porque melhor do que ter saúde é ter vida eterna. Meu Deus, eu te peço pelo Emerson e por toda a sua família. Ó Pai, ali crianças pequenas,
O Henrico, ó Deus querido, tem uma saúde frágil dos pulmões. Tem compaixão, Senhor, no nome de Jesus. Da Eliana, a saúde dela também é frágil. Que o Senhor os levante, fortalecidos em nome de Jesus. Pai, abençoe também a Lucinda. Derrama graça, Senhor, cura e poder sobre ela. Abençoe o coração da Dona Maria. Pai, o Senhor sabe as crises que ela está tendo. Ó Deus, a fragilidade do seu quadro de saúde. Tem misericórdia. Pai, eu te peço pela família da Silvana, ó Deus, que está enlutada, que perdeu, ó Deus, um ente querido por essa doença terrível. Então que o Senhor comunique esperança àqueles corações. Deus abençoe a Gislaine também, mãe das crianças aqui. Que o Senhor fortaleça ela para cuidar dos seus filhos. Alcança também aquele coração e salva. Pai de amor, abençoe também o Luiz Carlos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita o teu servo, ó Pai querido. Abençoe a Dona Maria também, que a Sueli mencionou. O filho da Verônica. E te louvamos pela vida do Iraldinho, pelo nascimento dele e pelo cuidado que o Senhor tem dispensado. Continue abençoando ele, ó Pai. Eu oro por eles e por todos mais, ó Deus, que precisam da tua graça, da tua salvação e da tua providência. Que os atos providenciais do Senhor, como nós estudamos aqui hoje, possam ser abundantes sobre cada um de nós, sobre o teu povo. Eu oro, Pai, agradecido em nome de Jesus e te peço, ó Deus, que a graça de Jesus, que o amor do Senhor, Pai, e que a presença do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Deixa seu nome ali no calendário, no relógio de oração.